Vamos lá fazer uma lista de atividades e vamos botar para cima aqui, né? Relembrando, seno, cosseno e tangente de um ângulo, você já chegou nessa aula, você já sabe as definições provavelmente. Hipotenusa, hipotenusa, có, cá, có, cá. Daqui é o seno, o cosseno e a tangente de um ângulo, cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa, tangente de um ângulo, cateto oposto sobre cateto adjacente. Lembrando que esse conteúdo aqui, ele serve para você encontrar lados de triângulos ou ângulos de triângulos através de lados e ângulos, né? Por isso que o nome é trigonometria. Tabelinha, você já decorou? Se não, vamos montar. A primeira que você precisa memorizar é a tangente. Raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Aí o restante você coloca o tracinho aqui, coloca todo mundo sobre 2 e você vai poder fazer aquela paradinha de 1, 2, 3. 3, 2, 1. E raiz para quem não tem um. Raiz para quem não tem um, temos aí a nossa tabela dos ângulos fundamentais. Agora, quando você estiver fazendo as suas atividades, você vai ter que olhar para o ângulo primeiramente. Uma das coisas que você pode identificar primeiro é a hipotenusa. A hipotenusa sempre vai estar oposta ao ângulo de 90 graus. Sempre. Independentemente da posição do triângulo. Aí a segunda parte que você vai fazer vai ser olhar para o seu triângulo, para o seu ângulo e olhar o que a incógnita se representa para ele. O que que esse x é para esse 30? Essa pergunta ela é importante que você faça. O que esse lado é para o meu ângulo? O que esse x é para o meu 30? Ele é cateto oposto porque ele tá do outro lado. Se ele tivesse aqui, ele seria cateto adjacente, só que ele está para o outro lado, ele é cateto oposto. Depois que você identificou isso, cateto oposto e hipotenusa. Qual é a única fórmula? Seno, cosseno ou tangente que utiliza cateto oposto e hipotenusa. Tá aqui, ó, é o seno. Então, nós vamos ter aqui, nesse caso, seno de 30 igual a cateto oposto, que é o x, sobre a hipotenusa, que é o 40. O seno de 30, aqui na nossa tabela, é o 1 sobre 2. Então, vai ficar 1 sobre 2 igual a x sobre 40. Você sabia que você pode dividir aqui, resultando 20, multiplicando por 1x igual a 20? Professor, eu não sei fazer desse jeito. Tá bom. Passo 40 para cá multiplicando. Ele está dividindo, né? O x, ele passa multiplicando esse 1 aqui. Quando você fizer isso, vai ficar 40 dividido por 2 igual a x. Assim sendo, deixa eu puxar para cá. X é igual a 40 dividido por 2, 20. Acabou. Nossa letra A. Vamos lá para a segunda. A nossa tabelinha vai seguir a gente. Deixa eu colocar aqui uma do lado da outra. Acho que fica até melhor de visualizar depois. Se quiser, você já pode avançar o vídeo, né, para próxima tela, só para ficar organizadinho aqui para gente. Aí a gente vai utilizar essa tabela em todas as questões, né? Não? Vamos lá, vamos botar para cima. A letra B. De novo, você tem aqui um triângulo retângulo, onde você tem um ângulo e dois lados. Ou seja, você tem três elementos, sendo que dois você sabe e um não, você vai ter que aplicar as suas fórmulas. Nós teremos o que? Cadê nossa hipotenusa? Ângulo oposto, 90 graus. Então, isso aqui é a hipotenusa. O que que esse x é para o meu 60? Esse daqui seria o cateto oposto. Se não é oposto, consequentemente, o x é um cateto adjacente. Assim sendo, nós vamos ter qual é a única fórmula, seno, cosseno ou tangente, que utiliza cateto adjacente e hipotenusa. Cateto adjacente e hipotenusa é o nosso cosseno. Então vai ficar cosseno de 60 igual cateto adjacente, que é x, sobre hipotenusa, que é 20, raiz de 3. Vamos lá na tabela dos ângulos fundamentais agora. Cosseno de 60 vai ser 1 sobre 2. Tá aqui, ó, cosseno de 60, 1 sobre 2. Vai ficar 1 sobre 2 igual a x sobre 20 raiz de 3. Novamente, eu já poderia simplificar esse 20 com esse 2, dando 10 raiz de 3, e o resultado final seria 10 raiz de 3. Só que nós vamos passar esse cara para cá para o outro lado, multiplicando. Vai ficar 20 raiz de 3 dividido por 2 igual a x. 20 dividido por x é igual a 10, vai ficar 10 raiz de 3 igual a x, e essa aqui vai ser a nossa resposta. Deixa eu colocar aqui para cima para poder. Não, tem espaço aqui do lado nessa próxima. É bom colocar. Pronto, tá aí. Seria a resposta. Letra C. Nós vamos olhar para cá. Hipotenusa. Temos? Não. Nós só temos, em relação ao 45, cateto oposto. E se não é oposto, consequentemente é adjacente. Então nós temos cateto oposto e cateto adjacente. Automaticamente nós temos a tangente desse ângulo, né? Então nós vamos ter
tangente de 45 igual cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto é 6, cateto adjacente é x. E isso daqui gera. Agora a gente vai na tabela. Tangente de 45. Tangente de 45 é 1. Então isso vai ficar 1 igual a 6 sobre x. Passa o x para cá multiplicando, vai ficar x igual a 6. E essa aqui seria a nossa resposta para este primeiro comportamento, né? Vamos lá para a nossa próxima questão. Calcule o perímetro do triângulo apresentado a seguir, né? Ele está querendo perímetro. A gente vai ter que calcular os catetos usando seno, cosseno ou tangente. Você pode até usar Pitágoras se você quiser, mas não aconselho nesse primeiro momento. Mas aí o perímetro é a soma de todos os lados. Você vai ter que descobrir os lados e depois somar todos eles. Vamos lá. Eu vou olhar aqui para o 30 e eu vou perceber que esse meu 18 ele é a hipotenusa. Ele, na verdade, ele é a hipotenusa tanto do 30 como do 60, né? E eu vou olhar aqui para o outro lado. Eu tenho, por exemplo, o meu cateto oposto. Eu consigo descobrir, a partir do 30 aqui o meu lado do cateto oposto. Eu vou chamar isso aqui de x, isso daqui de y. Eu não sei porque ele colocou o 60 aqui, na verdade, tanto faz, você pode utilizar qualquer um deles, mas dê uma olhada. Só de olhar aqui para o nosso 30, eu posso obter o seguinte, nesse primeiro momento, para o x, fazer de colorações diferentes. Para o x, rapidinho, aqui eu vou colocar hipotenusa no 18, o x é cateto oposto e o y é cateto adjacente. Então, eu vou fazer assim. Para o x, o que que o x é para o meu 30? Ele é cateto oposto. O x é para o meu 30 cateto oposto. E o meu 18 é hipotenusa. Qual é a única fórmula que eu utilizo cateto oposto e hipotenusa? Seno, cosseno ou tangente? Vai ser o seno. Então, eu tenho seno de 30 é igual a cateto oposto x sobre hipotenusa 18. O seno de 30 é 1 sobre 2. Isso vai dar 1 sobre 2 igual a x sobre 18, passo 18 para cá, vai ficar 18 dividido por 2 igual a x, assim sendo, x é igual a 9. E deixa guardadinho aqui, acabei de encontrar que x é igual a 9. Agora eu vou pegar e vou fazer o cálculo do meu y. O meu y, nesse caso, eu posso considerar tanto para o 30 como para o 60. Observem só que para o 30, ele vai ser cateto adjacente. E eu tenho a hipotenusa. Eu posso calcular de inúmeras maneiras. Observe só. Em relação ao 30, o y é cateto adjacente. Cateto adjacente sobre hipotenusa é cosseno. Mas eu também tenho o cateto oposto. Cateto oposto sobre cateto adjacente é tangente. Eu posso usar qualquer um dos três aqui para o meu 30. Inclusive para o 60. Eu vou explorar o 60 um pouquinho aqui. O que que o meu y é para o meu 60? Cateto oposto. E o meu 18 é hipotenusa. Cateto oposto e hipotenusa, seno de 60. Eu posso fazer esse. Observe que eu também posso escolher cateto oposto sobre cateto adjacente depois que eu já descobri esse lado aqui através do 30. Cateto oposto sobre adjacente é a tangente. Você pode trabalhar com a tangente de 60 e não tem problema nenhum. Fica a seu critério. Eu vou utilizar a tangente nesse caso só para explorar um pouquinho mais, mas você pode usar qualquer uma das três aqui nessa nossa situação. A tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente em relação ao 60. Qual é a única fórmula que eu utilizo cateto oposto e cateto adjacente? É a tangente no caso do 60. Então vai ficar tangente de 60 é igual a cateto oposto y sobre cateto adjacente 9. Isso vai gerar para mim tangente de 60, raiz de 3. Vai ficar raiz de 3 igual a y sobre 9. Passo 9 para cá para o outro lado, vai ficar 9 raiz de 3. Aqui é o valor do nosso y. Tá? E a partir de agora, a gente descobriu que o y é 9 raiz de 3. Eu vou calcular o meu perímetro. Perímetro é a soma de todos os lados. Eu tenho 18 mais 9 raiz de 3. Isso vai gerar 27 mais 9 raiz de 3. Isso daqui é uma resposta aceitável, mas eu vou querer que você trabalhe com o termo em evidência. Coloco 9 em evidência. 27 dividido por 9, 3, mais 9 dividido por 9, 1. Esse raiz de 3 não dá para dividir, mantém. E eu vou tirar 1 da frente porque ficaria 1 raiz de 3 ou apenas raiz de 3
Tanto faz essa segunda questão aí da nossa aula de treinamento, né? Vamos lá. Próxima questão. Novamente, nós temos aqui, né, uma questão do nosso livro, e eu percebam que a partir de agora eu estou deixando a tabela bem pequenininha aqui do lado, porque você sempre vai consultar ela nesse começo. Do ponto mais alto de uma torre, foi esticado um cabo de aço de 58 metros, formando com o solo um ângulo de 30 graus. Calcule a medida da torre. Ok, vamos calcular a medida da torre. O que que esse 58 é para o meu 30? Hipotenusa. O que que o meu H é para o meu 30? Cateto oposto. Qual é a única fórmula que eu utilizo? Cateto oposto e hipotenusa é o seno. Então eu vou ter seno de 30 igual cateto oposto H sobre hipotenusa 58. Seno de 30, 1 sobre 2, né? Então vai ficar 1 sobre 2 igual a altura sobre 58. Passo 58 para cá, vai ficar 58 dividido por 2 igual a altura. Vai ficar altura igual a 58 dividido por 2, vai dar 29 metros, seria aí a resposta para essa nossa questão. Próxima questão. Uma escada apoiada em uma parede, em um ponto a 4 metros do solo, forma com essa parede um ângulo de 60 graus, ok? Então ele está lidando com isso daqui, ó. Deixa eu tentar montar aqui para gente. Esse ângulo de 60 graus aqui, ó. E esse lado mede 4. Nós temos essa estrutura. Qual é o comprimento da escada? Você concorda comigo que o comprimento da escada eu posso chamar de x, que vai ser a hipotenusa do nosso triângulo. O que que o x é para o nosso 60? Hipotenusa. O que que o 4 é para o nosso 60? Bom, aqui seria cateto oposto. Se não é cateto oposto, aqui é cateto adjacente. Qual é a única fórmula que você utiliza cateto adjacente e hipotenusa? É o cosseno de um ângulo. Então você vai ter cosseno de 60 igual a cateto adjacente, que é o 4, sobre a hipotenusa, que é o x. Cosseno de 60, nós vamos ter aqui que é 1 sobre 2. Então vai ficar 1 sobre 2 igual a 4 sobre x. Eu vou fazer um meios por extremos, vai ser x vezes 1 x, 2 vezes 4, 8, ou seja, esta escada tem 8 metros de comprimento. Questão interpretativa, porém não tão difícil. Vamos para a nossa próxima questão. Determine os valores de x e y com base nos dados da figura a seguir. Essa questão aqui, ela vai exigir que a gente faça uma jogada mental, mas não vai ser tão difícil. Só que você vai ter que treinar esse procedimento. Eu vou desmontar a figura aqui para a gente fazer essa questão, e eu quero que você preste bastante atenção em coisas que você pode fazer como alternativa para solucionar as suas situações, né? Nós temos aqui, por exemplo, esse triângulo. Nós temos o 30 graus. Se eu olhar para o y, eu tenho o cateto oposto. Ok, mas eu não tenho nenhuma figura relacionada com essa estrutura aqui, nenhum lado, na verdade, relacionado com essa estrutura aqui, ó. Se você parar para analisar, que possa me dar alguma coisa. Tipo, se eu quiser calcular esse lado, que vai ser esse lado aqui, eu não vou conseguir encontrar esse valor. Ok, vai ficar aí flutuando por enquanto, né? Então, isso aqui é só uma visão que a gente pode ter. Se eu for pegar esse triângulo todo aqui, olha o que pode acontecer num primeiro momento, se você tentar arriscar isso daqui, ó. Primeiro que esse ângulo vai ser 60, certo? Esse ângulo aqui, ele é 60. Vou botar ele para cá. Aqui é 60, porque é 30 mais 30. Fazer direitinho isso. Aqui vai continuar sendo a nossa hipotenusa, que é o 8 raiz de 3. Ok. Só que perceba que x mais y vai ser um negócio meio complicado. Turma, não é melhor eu pegar e descobrir logo a altura desse meu triângulo? Observa que eu tenho o 60 aqui. Eu posso descobrir essa altura. Eu descobrindo essa altura, automaticamente eu consigo descobrir y. E depois eu posso descobrir todo esse lado e subtrair de y, é uma coisa muito simples. A gente pode fazer desse jeito. A gente ainda pode fazer, se aqui é 60, aqui é 30, né? Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. E eu posso trabalhar com 30, também não tem problema nenhum. Eu vou trabalhar com 60 porque é o ângulo que já está sendo dado aqui. Vamos lá. Eu vou descobrir quanto mede este pedaço aqui, ó. O que que o meu H é para o meu 60? Cateto adjacente, porque esse seria cateto oposto.
O que é que o meu 8 raiz de 3 é para o meu 60? Hipotenusa. Qual é a única fórmula que nós utilizamos cateto adjacente e hipotenusa? Isso é cosseno. Então eu tenho cosseno de 60 é igual a cateto adjacente sobre a hipotenusa. Isso daqui vai gerar para a gente cosseno de 60, 1/2. Cosseno de 60 vai dar 1/2. Aí vai ficar 8 raiz de 3. Aqui eu já poderia simplificar esse 8 com esse 2. Não teria problema nenhum, daria 4 raiz de 3. Mas eu vou passar o 8 aqui para o outro lado multiplicando um. E o 2. Não, eu posso passar só ele aqui. Eu poderia passar o 2 também, mas não vai ser preciso. Ficar 8 raiz de 3 sobre 2 igual a h. Assim sendo, a minha altura é 4 raiz de 3. E deixa guardadinho aqui. 4 raiz de 3. Acabei de descobrir minha altura, que é 4 raiz de 3. Turma, eu acabei de descobrir isso daqui, ó, que coincide também com esse pedaço. 4 raiz de 3. Eu já tenho aqui toda a estrutura para descobrir o valor do meu y. Eu descobrindo o valor do meu y, vamos ver o cálculo que eu vou ter que fazer nesse momento. Vamos lá. Aqui. Opa. 4 raiz de 3, né? O que que o meu 4 raiz de 3 é para o meu 30? Cateto adjacente. O que que o meu y é para o meu 30? Cateto oposto. Qual é a única fórmula que eu utilizo cateto oposto sobre cateto adjacente? Ou cateto oposto e cateto adjacente é a tangente. Então eu vou ter tangente de 30 igual cateto oposto y sobre cateto adjacente 4 raiz de 3. Aqui. Tangente de 30. Tangente de 30. Raiz de 3 sobre 3. Igual a y sobre 4 raiz de 3. Eu vou isolar meu y passando o 4 raiz de 3 aqui para o outro lado. Eu vou obter 4 raiz de 3 vezes a raiz de 3 que já estava lá, dividido por 3, igual a y. Y é igual. O 3 vai continuar como denominador. O 4 eu vou continuar aqui. Raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 9, que é 3, né? Raiz de 9 é 3. Eu posso multiplicar 4 vezes 3, que vai dar 12, dividido por 3, 4, mas perceba que eu posso fazer essa simplificação obtendo y igual a 4. Descobri o valor do y. Vamos agora calcular o valor do nosso x. Para calcular o valor do nosso x, você pode fazer o seguinte. Eu já sei que daqui para cá, ó, daqui para cá é 4, porque eu acabei de encontrar o valor do y. Eu posso usar, para encontrar o valor de x, calcular tudo isso daqui e depois subtrair desse pedaço que eu já tenho. E eu posso calcular isso de inúmeras formas. Uma delas é ainda novamente utilizando o valor do meu x, do meu 60. O que que esse lado é para o meu 60? Eu vou chamar de t. Esse lado aqui ele é o cateto oposto. E eu tenho tanto cateto adjacente como hipotenusa. Fica a seu critério qual você vai utilizar. Eu vou utilizar o cateto oposto sobre hipotenusa para trabalhar com o seno do 60, né? O T é o cateto oposto para o 60. O 8 raiz de 3 continua sendo hipotenusa. A única fórmula que eu utilizo cateto oposto e hipotenusa é o meu seno de 60, ficando seno de 60 igual cateto oposto T sobre hipotenusa 8 raiz de 3. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2 igual a t sobre 8 raiz de 3. Eu vou isolar o meu t, eu vou passar o 8 raiz de 3 para cá, vai ficar 8 raiz de 3 vezes raiz de 3 dividido por 2 igual a t. 8 dividido por 2, 4. Posso mantê-lo aqui. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. Raiz quadrada de 9 é igual a 3. Igual a t. Assim sendo, o valor do meu t vai ser igual a 4 vezes 3, 12. Turma, 12 é daqui para cá. É daqui para cá. Isso daqui é 12. Só que daqui para cá, que é o y, eu já tenho 4. Logo, daqui para cá é quanto falta para 12 ou 12 menos 4, que é 8. Assim sendo, na nossa conclusão, nós vamos ter que x é igual a 4 e y é igual a 8. Isso daqui seria a resposta para esta nossa questão.
Vamos aqui para a nossa próxima questão. Um agrimensor ver um prédio segundo um ângulo visual de 45 graus, conforme é mostrado na figura a seguir. Aproximando-se 40 metros do prédio, observa-se sob um ângulo de 60 graus. Ok. Ele aproximou daqui para cá e aqui vai ser 60 graus. Determine a altura do prédio. Essas informações aqui elas não são dadas à toa, né? Tangente de 60 é 1,73, tangente de 45 é igual a 1. Vamos olhar para cá, eu vou chamar esse cara daqui para cá de x, certo? Melhor, daqui para cá, né, de x. Daqui para cá eu vou chamar de x. Isso daqui é a nossa altura. Para esse nosso triângulo aqui, para esse nosso triângulo bem aqui, ó, eu tenho 60, eu tenho x, tem minha altura. Eu vou ter uma relação fundamental para ele. Deixa eu só tirar esse carinha daqui. Aí pronto. Eu vou ter uma relação fundamental. O que que o meu H é para o meu 60? Cateto oposto. O que que o meu X é para o meu 60? Oh, é. O que que o meu X é para o meu 60? Cateto adjacente, perdão. Então, a única fórmula que eu utilizo cateto oposto e cateto adjacente é a tangente do ângulo, né? Eu tenho aqui, ó, raiz de 3. Tá, beleza. Então, eu vou fazer tangente de 60 é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. H sobre X. Tangente de 60 é raiz de 3. Só que a questão disse para a gente que a tangente de 60 é 1,73. Perfeito, professor. Mas eu não posso colocar o raiz de 3? Pode sim. Observa o que vai acontecer. Por isso que nessa questão eu aconselho você a trabalhar já diretamente com o nosso 1,73. A tangente de 60 é raiz de 3. Se eu tirar a raiz de 3 aqui, ó, eu tenho 1,73. É exatamente a tangente de 60. Então, em vez de eu trabalhar com a raiz, eu vou trabalhar com o número decimal, porque essa questão está querendo me levar para algum canto, certo? Aí aqui vai acontecer o seguinte: eu vou criar uma relação fundamental, ou seja, eu vou isolar alguma das letras. Se eu isolo x, eu encontro h. Se eu isolo h, eu encontro x. A questão está pedindo a altura, que é o h. De novo, se eu isolo x, eu encontro h. Se eu isolo H, eu encontro X. Então, eu vou isolar o X nesse caso. Eu vou fazer um meios por extremos, vai ficar 1,73x igual a H. Isolando o meu X, eu vou ter X igual a H sobre 1,73. Deixa esta informação guardadinha bem aqui. Vamos para uma outra relação matemática, uma outra relação fundamental. Aqui. Eu vou olhar agora para o meu triângulo todo. Para esse meu triângulo todinho aqui, ó. Dê uma olhada nisso. Pra cá, aqui. Eu tenho 45 graus, eu tenho altura, e daqui para cá, turma, daqui para cá, eu vou ter 40 mais x. 40 mais x vai me obrigar a considerar que o h é cateto oposto e que o meu 40 mais x é cateto adjacente. Isso é tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. O detalhe é que tangente de 45 é 5, né? É 1, perdão. Então, inclusive ele deu aqui pra gente, ó. Tangente de 45 é igual a cateto oposto h sobre cateto adjacente, 40 mais x. Tangente de 45 é 1, ele deu aqui pra gente, na tabela também vai ser 1. Isso vai gerar h sobre 40 mais x. Isso é bonitinho aqui. Se eu isolo H, eu encontro X. Se eu isolo X, eu encontro H. Aqui, na verdade, eu já poderia substituir no lugar desse X, ó, esse H sobre 1 sobre 7, 1,73. Eu não vou fazer isso. Eu vou passar para cá rapidinho. Eu vou multiplicar isso tudo por 1, vai dar 40 mais X igual a H. No lugar desse X, eu posso colocar esse H aqui, mas eu vou isolar o X nesse primeiro momento. Vai ficar assim, ó. Isolo o X, o H já está do outro lado, 40 passa para o outro lado, fica menos 40. A partir de agora, eu posso, no lugar do X, colocar isso daqui. Porque lá no começo a questão está pedindo para eu descobrir a altura. Se eu isolo o X, eu encontro a altura. Se eu isolo a altura, eu encontro o X. É mais vantagem isolar o X e encontrar a altura. No lugar
desse x, eu vou colocar h sobre 1,73. Vai ficar isso daqui pra gente, ó. Aí é só você pegar aqui agora e fazer uma distributiva dos seus denominadores, né? Para tirar o MMC nessa parada. Vai ficar esse H, eu vou repetir, que tá sobre esse denominador, não preciso. Aí vai ficar 1 vezes H, vai 1,73 vezes H vai dar 1,73H, menos 40 vezes 1,73, que vai dar pra gente 1,73 vezes 40, 69,2. Ok, fica menos 69,2. Eu posso passar. Aqui eu vou trabalhar, né, com a equação normal. Vai ficar H menos. Eu vou isolar a letra de um lado e o número de outro. Vai ficar. Na verdade, eu posso passar esse H para cá e esse 60,2, 69,2 para cá, né? Para trabalhar só com o número positivo. Vamos lá. 1,73 H. Esse cara tá mais, passa para cá menos. Fica menos 1H. Esse cara tá menos, passa para cá mais. 69,2. Pronto. 69,2 igual 1,73 menos 1 vai dar 0,73. Como o H está acompanhando, acompanha o H. Vai ficar 69,2 igual ou sobre 0,73, porque eu estou fazendo uma divisão, igual a H. Assim sendo, a altura do meu prédio é só fazer essa divisão. Você, nesse primeiro momento, pode usar a calculadora, mas é interessante que você saiba fazer este tipo de divisão. 94,79 aproximadamente é a altura desse prédio, 94,79 metros, aproximadamente, tá? Quase 95 metros aí, tá certo? 9200, é isso mesmo. Mais uma questão resolvida. Vamos lá para a próxima. Aqui, mesmo esquema, a gente já está acostumado a trabalhar com isso, né? Eu posso olhar para este carinha aqui, que eu posso chamar de Y, encontrá-lo através da cateto oposto sobre hipotenusa, através do seno. Depois que eu encontrar ele, eu posso encontrar o X. É questão feita por tabela, né? De tabela, uma vai gerar, vai bater na outra. Eu vou puxar aqui, por exemplo, esse meu carinha aqui, daqui para cá, certo? Só para a gente saber com o que nós estamos trabalhando. Aí, ó, temos essa estrutura. O que que o meu Y é para o meu 30? Cateto oposto. O que que o meu 12 é para o meu 30? Hipotenusa. Então, cateto oposto sobre hipotenusa, isso é seno. Assim, eu tenho seno de 30 igual Y sobre 12. Seno de 30 é 1 sobre 2, igual a Y dividido por 12. Só para você ter essa noção, deixa eu só diminuir um pouquinho mais a figura aqui, turma, para poder caber na transmissão mesmo. Quero que você entenda o seguinte. Aqui eu já poderia simplificar. 12 por 2, 6, ficando 1 sobre 6. Mas, ficando 6 é o resultado, né? Eu passaria o 6 para cá, ficaria 6 sobre 1. Mas eu vou fazer meios por extremos. Vai ficar 2y igual a 12. Vai ficar. O 2 vai passar dividindo, 12 dividido por 2, 6. Eu já posso fazer isso direto. 12 dividido por 2 vai dar 6. Encontrei o y igual a 6. A partir deste momento, agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos olhar para o triângulo, para esse triângulozinho aqui, ó. Eu vou puxar esse triângulo a partir do momento que eu tenho que y vale igual a 6. Eu sei que aqui é 30, eu sei que aqui é x e eu já sei que aqui é 6. Pronto. O que que o meu x é para o meu 30? Cateto oposto. O que que o meu 6 é para o meu 30? Cateto adjacente. A única fórmula que usa cateto oposto e adjacente é a tangente. Então eu tenho tangente desse 30 aqui, que está horrível, meu Deus do céu. Cateto oposto x sobre cateto adjacente 6. Tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, de acordo com a tabelinha ali. É, ele não colocou em formato decimal. Se eu isolar o x, eu passo o 6 para cá, ele está dividindo o x, ele passa multiplicando.
Isso daqui vai gerar para gente 6 raiz de 3 sobre 3 igual a x. Detalhe que eu já poderia ter simplificado aqui, né? Para ficar 2 raiz de 3. 6 dividido por 3, 2 fica 2 raiz de 3 igual a x e pronto. Isso daqui seria a resposta para o x e para o nosso y. Última questão dessa lista de atividades, nós temos dois triângulos se entrelaçando aqui, né? Eu vou encontrar o x de tabela por ter encontrado esse pedaço aqui. Eu vou redesenhar a estrutura, eu olho para isso, vou chamar isso de y, aqui eu tenho 12 e aqui eu tenho 60. Se eu tiro essa imagem, observe, eu tenho cateto oposto e cateto adjacente em relação ao 60. Eu vou obter aqui, nesse caso, cateto oposto e cateto adjacente a tangente, né? Então eu tenho tangente de 60 é igual a cateto oposto y sobre cateto adjacente 12. Tangente de 60 é raiz de 3. Então vai ficar raiz de 3 igual a y sobre 12. Isolo o y, passando 12 para o outro lado, fica 12 raiz de 3 igual a y. Ou você pode colocar y igual a 12 raiz de 3. E encontrei este pedaço aqui, 12 raiz de 3, que eu tinha chamado ele de y, né? O que que a gente vai fazer? Eu vou olhar para o triângulo todo agora. Para esse triângulozão aqui. Aqui é 30, aqui é x e aqui é 12 raiz de 3. Observa que eu tenho cateto oposto e cateto adjacente. Cateto oposto e adjacente é a nossa tangente, né? Então, a tangente de 30 é igual a cateto oposto 12 raiz de 3 sobre cateto adjacente x. Eu vou encontrar o valor de x. Tangente de 30 raiz de 3 sobre 3 igual a 12 raiz de 3 sobre x. Você sabia que você pode simplificar esses dois aqui? Pode simplificar esses dois. Inclusive, se ficaria 1 e 1, né? X vezes 1, x. 3 vezes 12 vai dar 36. X igual a 36. Ok. Mas nós não vamos fazer isso, mas é importante que você saiba que isso pode acontecer. Vou fazer um meios por extremos, vai ficar x raiz de 3 igual a 12 raiz. Vai ficar igual a 3 vezes 12 raiz de 3. Eu já posso multiplicar esse 2 por esse 3, esse 12 por esse 3, que vai dar 36. Então vai ficar 36 raiz de 3. Eu já poderia simplificar essas duas raízes de 3 que estão aqui e sobrar x igual a 36, mas eu não vou fazer isso. Dá para fazer assim, ó. Passando raiz de 3 para o outro lado, dividindo, corta os dois, assim sendo, x é igual a 36. Descobri que x é igual a 36 e y, nesse caso ali, a base era 12 raiz de 3, tá?